Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação. Lembrando que não custa nada, não demora mais que 10 segundos para fazer isso. E o trecho que vamos analisar hoje vai de Gênesis capítulo 49, versículo 22, e seguiremos até Gênesis capítulo 49, versículo 28. E hoje vamos concluir as bênçãos que Jacó estava dando aos seus 12 filhos, faltando apenas a gente comentar a respeito dos dois últimos, José e Benjamim, que foram os filhos dados a ele pela sua esposa preferida, a Raquel. E se prestarmos bem a atenção, José, na verdade, ele já foi abençoado, né? Ele foi o primeiro a ser abençoado antes de todos os seus irmãos. E isso aconteceu quando o seu pai adotou os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e os abençoou. Quando Manassés e Efraim foram abençoados, José também foi abençoado, ainda que indiretamente, ainda que por tabela. E se você pegar um mapa de Canaã mostrando as 12 tribos de Israel, você vai encontrar um território correspondente à tribo de Ruben, outro território correspondente à tribo de Dan, outro de Zebulon, de Judá, de Azer, e assim por diante. Porém, você não vai ver, você não vai encontrar um território com o nome tribo de José. Isso não significa que ele não tenha recebido parte da sua herança da terra prometida, tá? Muito pelo contrário, José, na verdade, ele recebeu o dobro em relação aos seus irmãos, tá? José, na verdade, ele é representado pelos seus dois filhos. Então, José não contribuiria apenas com uma tribo, e sim com duas tribos. Então, podemos dizer que a casa de José foi dividida nas tribos de Manassés e Efraim, e justamente por isso, né, para que José tivesse uma herança maior, é que o seu pai Jacó adotou os seus dois filhos. E Jacó inicia a bênção do seu filho preferido, dizendo que José é uma árvore frutífera junto a uma fonte e que seus galhos se estenderiam além do muro. Com um ramo frutífero, Jacó estava se referindo tanto a Manassés como Efraim, mas principalmente a este último. A tribo de Efraim, ela cresceu enormemente ao longo do tempo, e até mesmo eles vieram a expandir o seu território. E José teve mais descendentes do que todos os seus outros irmãos. Jacó também disse que esse ramo frutífero ficaria junto à fonte, né? Se estendendo por cima do muro, trepando por cima do muro, ou seja, que o suprimento de água, que os recursos das tribos de José seriam abundantes, que eles frutificariam em abundância e se estenderiam além do seu muro, né? Ou seja, suas bênçãos seriam tão grandes, né? Tão grandiosas, que o território deles não seriam o suficientes, não seriam o bastante para comportá-las, e que elas passariam pelos seus muros, se espalhando além dos seus territórios, tá? E tudo isso é um símbolo de fertilidade, de abundância e de produção das tribos de José. Em seguida, Jacó continua: arqueiros cheios de raiva atiraram flechas com violência, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços, José, ágeis para atirar. Tudo isso graças ao poderoso de Jacó, tudo isso graças ao pastor, tudo isso graças à pedra de Israel. E aqui Jacó utiliza três termos, três expressões que se referem a Deus, e nós vamos explicá-las daqui a pouco. Na Bíblia, muitas vezes a expressão atirar flechas
tem o sentido figurado de contar mentiras, proferir palavras cheias de ódio, insultar e caluniar. E Jacó estava se referindo aqui aos seus próprios filhos, irmãos de José, que o venderam para o Egito como escravo, e também estava se referindo à esposa do Potifar, que acusou falsamente José por tentativa de estupro, o que acabou levando à sua prisão. Então, esses arqueiros raivosos, que atiraram flechas em José, eram seus próprios irmãos e a esposa do Potifar. Entretanto, com a ajuda do poderoso de Jacó, com a ajuda da pedra, com a ajuda do pastor, José superou todas as suas adversidades e acabou saindo vitorioso, apesar de todas essas flechadas que ele acabou levando. E Jacó usou 3 nomes específicos para se referir a Deus, O primeiro foi o poderoso de Jacó, que faz alusão a um Deus todo-poderoso, que pode tudo, pleno de força e invencível. Também chamou Deus de o pastor, que acaba enfatizando, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que alimenta e aquele que supre as necessidades. E por último, Jacó se referiu a Deus como a pedra de Israel, e o que nos remete à força e estabilidade, segurança e porto seguro. E Deus foi tudo isso para José, e por isso mesmo que ele conseguiu vencer. E Jacó conclui suas palavras a José, prometendo que Deus lhe daria as bênçãos dos altos céus, ou seja, chuva, orvalho, sol, condições atmosféricas favoráveis para a agricultura, para a fertilidade, para a abundância, prometendo também que Deus lhe daria as bênçãos das profundezas. Para os hebreus antigos, o oceano subterrâneo também era uma fonte de fertilidade, era das profundezas que vinham as fontes de água e os mananciais, e que Deus também daria a bênção da fertilidade, a bênção da fartura, as bênçãos de José, suas riquezas, tanto materiais quanto espirituais, seriam mais duradouras que os montes eternos, e que essas bênçãos extraordinárias repousariam sobre a cabeça de José como se fossem uma coroa, já que ele foi mandado para o Egito e separado de sua família. Lá ele ganhou autoridade, recebendo o domínio de seus irmãos, e assim termina a bênção de Jacó para o seu filho preferido, José. Bênção tão grande, tão grandiosa quanto a que Judá recebeu. E por fim chegamos em Benjamim, o último filho a receber a sua bênção. E apesar de Benjamim ser irmão de José, ser filho de Raquel, e de no período em que José estava supostamente morto, Jacó tenha voltado todo o seu amor e toda a sua dedicação e preocupação a ele, no momento da bênção, Jacó dedicaria poucas e enigmáticas palavras em relação ao seu último filho. E segundo Jacó, Benjamim era como um lobo que pela manhã despedaçava, devorava a sua presa, e ao final do dia ele dividia as sobras, dividia os seus despojos. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele era da tribo de Benjamim. Saul tentou matar Davi mais de uma vez,
vez estou me referindo ao mesmo Davi que enfrentou Golias. Saul também massacrou sem piedade nenhuma os sacerdotes da cidade de Nobe, e também o Paulo de Tarso, né, o Saulo de Tarso, ele também era da tribo de Benjamim, e no início ele perseguia os cristãos, despedaçava os cristãos, né, como um lobo. E em seguida ele recebeu Jesus Cristo, uma mensagem de Jesus Cristo que o fez mudar de opinião, e ao invés de perseguir os cristãos, ele passou a divulgar os evangelhos e as palavras de Jesus Cristo, tá? Então, tudo isso, né, o rei Saul e Paulo de Tarso fazem referência a um lobo que devora a sua presa, que despedaça a sua presa. Além disso, né, os homens da tribo de Benjamim eram valentes guerreiros, tá? Então eles eram como lobos guerreiros, né? Eles acabavam devorando, despedaçando os seus inimigos também em batalha. Eles inclusive ajudaram a derrotar o povo de Císera. E estas foram as 12 bênçãos dos filhos de Jacó, que os abençoou, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. E suas palavras iam caracterizar a personalidade de cada uma dessas 12 tribos. As suas palavras iam definir o destino de cada uma delas. E infelizmente nós vamos ficando por aqui. Eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e a gente se vê no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.